Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, estou com muita saudade de estar junto de vocês. O calor humano é muito melhor. Mas, infelizmente, nesse momento a gente não pode. Por quê? Porque a gente vive um momento de pandemia. E essa pandemia é causada por um vírus. Um vírus que a gente já viu em aulas anteriores. São seres desprovidos de célula, mas para poder se reproduzir, eles precisam de uma célula. E adivinha a célula que eles precisam? As nossas. Então a gente não vai sair de casa exatamente por isso, certo? Bom, a gente já tinha trabalhado em aulas anteriores os compostos químicos das células, iniciado, e a gente tinha visto os compostos inorgânicos. A gente vai dar continuidade agora com os compostos orgânicos. E o que são compostos orgânicos? São aqueles compostos que em sua composição química apresenta o elemento químico carbono. E a gente vai começar então pelos carboidratos. Os carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono, veja que é o inverso, carboidratos, hidratos de carbono, glicídios ou simplesmente açúcares. São compostos orgânicos que têm funções primordiais para os seres vivos, como, por exemplo, o fornecimento de energia, então eles têm função energética, e também eles compõem determinadas estruturas dos seres vivos, então eles também apresentam função estrutural. Os carboidratos são classificados em 3 grupos básicos que a gente vai ver aqui. Então a gente vai conhecer os monossacarídeos. Monossacarídeos são açúcares simples, que na sua composição química, na sua molécula, só tem uma molécula. Os disacarídeos são açúcares que apresentam 2 moléculas na sua composição. Por exemplo, 2 moléculas de glicose. E os polissacarídeos, várias moléculas. Então, observem aqui a classificação desses carboidratos. Os monossacarídeos, que são açúcares simples, eles apresentam uma fórmula geral, CH2O. No lado de fora aqui dos parênteses ficou a letra N, que é uma fórmula. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio são os elementos químicos mais abundantes nos carboidratos. Esse N ele vai variar de 3 a 7, ou seja, a quantidade de carbono presente na molécula. Se nessa molécula de monossacarídeo, se esse N representar 3, então esse 3 vai multiplicar todos que estão dentro dos parênteses. Então vai ficar C3H6O3. Como são 3 carbonos, ele vai receber o nome de triose, 3 átomos de carbono. Veja a fórmula química dele aqui. Se o N corresponder a 4, então essa molécula terá 4 carbonos. Então olha só, C4H8O4. E assim por diante. Pentose 5, hexose 6, heptose 7. Dentre esses monossacarídeos, os que se destacam, que têm uma importância muito grande para os seres vivos, são as pentoses, porque dentro das pentoses existem 2 açúcares muito importantes, a ribose e desoxirribose. A ribose porque ela forma a estrutura do RNA, ela ajuda a compor o RNA. E desoxirribose, o DNA. Vejam que esses dois, RNA e DNA, são, na verdade, o material genético que estão presentes em todos os seres vivos, certo? Fora a pentose, a hexose. A hexose, quem estão lá entre eles? Glicose, frutose e a galactose. Especificamente a glicose, que no caso é hexose 6, na sua composição química, tem 6 carbono. É um monossacarídeo que tem condições
de atravessar a membrana da célula e fornecer o que para ela? Energia. Lembra que sem energia nada funciona. Então, para os seres vivos continuar desenvolvendo suas funções vitais, precisa de energia. Os disacarídeos. Os disacarídeos apresentam na sua molécula, na sua composição química, duas moléculas, que podem ser uma glicose, uma frutose, duas glicose, e uma galactose. E a gente vai ver aqui, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. Nele apresenta uma molécula de glicose mais uma de frutose. A lactose, que é o açúcar do leite, ele é constituído por galactose mais glicose. Maltose, que no caso ele é constituído por duas moléculas de glicose. Veja, esse mais significa dizer que existe uma ligação entre uma molécula e outra. Se eu estou falando em ligação entre carboidratos, entre açúcares, entre glicose, por exemplo, então essa ligação recebe o nome de ligação glicosídica, que eu já mostro para vocês no esquema. Para acontecer essa ligação, para uma molécula se juntar à outra, vai ocorrer o desprendimento de uma molécula de água, vai perder uma molécula de água. Então, nessa síntese, juntou os dois, ocorre a liberação de uma molécula de água. Então, é uma síntese por desidratação. Desidratou, perdeu uma molécula de água. Estão juntos. Agora, para eu separá-las, eu trago de volta a molécula de água. Então, vai ocorrer o quê? Uma hidrólise. Água, lise, quebra. Quebrou pela presença da molécula de água que eu trouxe de volta. Então, tem um esqueminha aqui. Vejam, por exemplo, aqui eu tenho uma ligação glicosídica, que é a ligação que acontece entre dois monossacarídeos. Como exemplo, aqui eu tenho a maltose. Então, veja, a maltose é uma glicose que se junta com outra glicose. Vejam, um hidrogênio aqui, ó, com outro hidrogênio, quando se juntar com esse oxigênio, vai formar H2O. E H2O é água. O que vai ocorrer com essa água? Vai sair. Então, ocorre o quê? Uma desidratação. Isso na junção. Para separá-los, eu tenho que trazer de volta o quê? A molécula de água. Então, vai ocorrer o quê? Uma hidrólise. O mesmo acontece aqui com a lactose. A lactose, que é aquele açúcar do leite. Para ele ser quebrado, ó, aqui ele está junto. Duas moléculas. É uma de galactose com uma molécula de glicose. Para quebrá-lo, tem que trazer de volta, por exemplo, a molécula de água. E aí uma observação com relação a esse açúcar que se discute muito por aí, a questão da intolerância à lactose. Lactose é o açúcar que está presente no leite, ele é um disacarídeo. Então ele é um disacarídeo, ele é formado por duas moléculas, uma de glicose e uma de galactose. Quando a gente ingere esse alimento, então esse açúcar precisa ser quebrado para poder fornecer energia. E ele é quebrado por ação de uma enzima, que é uma proteína que vai acelerar as reações catalíticas, aí, que vai acelerar o processo. Só que há pessoas que têm problemas, ou não produz essa enzima, ou ela não funciona, enfim. Então, se existe esse tipo de problema, esse açúcar se acumula, a pessoa não quebra, ele não vai fornecer energia. Então acumula e traz aqueles desconfortos, porque isso vai fermentando, vai criando os gases, formando gases, enfim. Tá bom? As dores, os desconfortos que acontecem. E para a gente finalizar essa aula, a gente vai ver agora os polissacarídeos. Os polissacarídeos são carboidratos formados pela união de várias moléculas de monossacarídeos. Certo? Então, várias moléculas de monossacarídeos. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, uma tabelinha com uns exemplos. Então, a gente vai ter, por exemplo, o amido. O amido, que é um açúcar de reserva vegetal. Ele tem uma reserva, ele tem função energética, ele fica reservado nas plantas, por exemplo. Raízes como mandioca, batata.
né? Ou sementes, o milho e por aí vai, o trigo, por exemplo, então vai ter esse amido, que vai ter uma função energética. Ele é constituído por muitas moléculas de glicose. Então, a ocorrência, raízes, como eu já falei para vocês, e o papel biológico dele, a importância, a função, reserva energética. A celulose é o açúcar mais abundante na natureza. Eles estão constituídos também por moléculas de glicose. Então ele compõe, por exemplo, a parede celular, a parede que envolve a célula vegetal. E é uma das diferenças que a gente já viu. O que diferencia uma célula vegetal de um animal é a presença dessa célula, dessa parede celular. Então ela é constituída por celulose. Ela tem como função estrutural. Por quê? Porque ela reforça a célula, ela protege. Para a gente, em termos nutricionais, a celulose ela não tem essa função, porque a gente não tem a enzima que quebra. A gente não possui a enzima que quebra essa molécula complexa. Mas a celulose para a gente tem uma importância, que é acelerar o funcionamento do intestino, que forma aquele grupo chamado de fibras. Tá certo? Então o funcionamento do intestino ele vai ser mais acelerado devido à presença dessas fibras. Glicogênio. O glicogênio ele apresenta várias moléculas de glicose. Ele é encontrado no fígado e nos músculos, então no caso é um açúcar de reserva animal. Ele constitui uma reserva energética dos animais. Só que é o seguinte, abrindo aqui um parênteses com relação a essa conversão, a esse acúmulo desse glicogênio. Por exemplo, se a quantidade de glicose no sangue, nossa, está muito elevada, então entra em ação um hormônio chamado insulina, que pega essas moléculas de glicose, transformando em glicogênio, que fica armazenada no fígado e nos músculos. Mas imagine o contrário agora. A quantidade de glicose no seu sangue, ela é pequena. Então o que vai acontecer? Entra em ação outro hormônio, chamado de glucagon, que vai quebrar, que vai separar essas moléculas de glicose, disponibilizando na corrente sanguínea para ir às células fornecendo energia. Fora esses três aqui, existe ainda um outro, a quitina. Cuidado para não confundir com queratina. Queratina é uma proteína. A quitina, ele é um polissacarídeo, é um açúcar que tem função estrutural. Ele vai formar o exoesqueleto dos artrópodes. Aqueles como, por exemplo, os aracnídeos, os crustáceos, os insetos. Esses animais apresentam um esqueleto externo. Esse esqueleto externo ele é constituído por quitina, que é um tipo de açúcar. Então, por exemplo, o esqueleto da barata, quando a gente esmaga uma barata, a gente vê que quebra, existe uma certa crocância nessa barata. Então, aquilo quebradiço lá é o exoesqueleto, que é constituído por açúcar.